Olá pessoal, vou comentar um pouquinho com vocês hoje sobre hospedagem, tá? Hospedagem de sites. Mas o que vem a ser essa hospedagem? Essa hospedagem é quando a gente move o nosso sistema, o nosso site, para um local na internet visível para que os usuários consigam acessar. Quando eu estou com o meu sistema só na minha máquina, aqui no meu ambiente de desenvolvimento, geralmente as outras pessoas não conseguem acessar o meu sistema. E eu mesmo não consigo acessar se eu estiver em outro lugar, tá? Para a gente tornar esse sistema visível, a gente tem, na verdade, tem mais de uma opção, né? A gente pode transformar o nosso próprio computador em um servidor visível na internet. Isso aí depende de eu ter hardware que consegue suportar acesso à conexão, de eu ter conexão com a internet estável, de eu ter, às vezes, que solicitar alguma configuração no meu provedor de internet. Geralmente a gente não faz isso, né, por essas condições. A gente sofre com queda de energia, com conexão que às vezes oscila. Mas aí, por outro lado, a gente tem empresas que trabalham com esse tipo de serviço. Elas se especializam nesse tipo de serviço e elas fornecem servidores na internet que a gente pode utilizar. Claro, geralmente pagando por isso, né? O que eu vou demonstrar hoje é um desses serviços que são pagos, mas que eles têm uma versão gratuita para teste mesmo. Ela tem algumas restrições, mas ela é uma versão gratuita para teste e eu vou utilizar para a gente ver um pouquinho do processo, tá? Qual que é a ideia? A gente vai então procurar esse servidor, essa empresa que disponibiliza esse serviço, né? Nós vamos criar uma conta lá, nós vamos mover nossos arquivos para lá, nós vamos criar o nosso banco de dados lá também, e aí nós vamos fazer alguns ajustes necessários e vamos usar o nosso sistema, ao invés de usar localmente, usar na internet, tá? Vamos lá que a gente vai começar então. Primeiro, a empresa que eu vou utilizar é essa aqui. Na verdade, se eu não me engano, a empresa se chama Hostinger. Isso aqui é um dos serviços que ela fornece, né? Esse 000 aqui, WebHost. A pronúncia certa desses 3 zeros, não sei se eles pronunciam em português ou em inglês, mas enfim. O site é esse aqui, br.000webhost.com. A gente entra aqui, a gente vê algumas possibilidades e no meio da página deles aqui, eles mostram os planos que eles têm, né? Então tem os preços dos planos aqui. Nós vamos utilizar essa hospedagem gratuita. Tá vendo que ela tem bem menos recursos que as outras, tá? Mas para a gente fazer esse primeiro momento de teste é suficiente. Ok, você pode vir por aqui, pedir para registrar aqui já selecionando esse plano, ou deve ter algum outro botão de registrar aqui. Como eu já tenho registro, eu vou clicar aqui no Entre. Tá? Quem não tem registro ainda, vai clicar lá embaixo, ou aqui tem também o cadastro, né? No próprio botão de entrar. Para quem não tem cadastro ainda, você tem um cadastro aqui. Então você vai ter que cadastrar, depois de cadastrar você vai precisar logar. Quem tem aí problemas com senhas, eu aconselho a anotar essas senhas, porque dá um pouco de confusão, porque quando a gente tem a senha do cadastro, tá? A gente vai ter a senha do site. O nosso cadastro vai ser um cadastro gratuito, a gente vai poder criar um site só. Mas, dependendo, se for um cadastro pago, a gente poderia criar vários sites. Então, a gente tem que ter uma senha para gerenciar esses sites. E, às vezes, em uma equipe grande, uma pessoa vai gerenciar um, outra pessoa vai gerenciar outro. Por isso que tem a senha para o site também. E quando a gente estiver gerenciando o site, que a gente criar a nossa base de dados, a gente vai ter uma senha para a base de dados. Então, só já tem 3 senhas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma, não estou me lembrando. Então, só de que eu me lembrei agora, a gente já tem 3 senhas. Então, às vezes é conveniente você anotando essas senhas aí. Na hora que você criar o cadastro aqui, você já anota a sua senha para não confundir com as outras depois. Eu estou falando isso porque eu já confundi. Beleza, vou entrar a minha senha de cadastro, né? Já está salvo aqui. Eu vou entrar. E ele vai me mostrar. Eu já tenho um site de teste aqui. Eu vou apagá-lo, tá? Que eu vou criar um novo
aqui junto com vocês. Eu não consigo criar um novo, porque eu não consigo criar um novo tendo esse já rodando, porque esse cadastro gratuito só permite criar um. Eu vou aqui nas configurações do meu. Geral. Vou apagar. Beleza, apaguei o site. Quando vocês logarem, vai ser essa página aqui que vai aparecer, né? Hoje é dia 4/11. Talvez se vocês logarem amanhã, eles já tenham mudado a interface também. Mas a ideia é que vocês vão ter algum lugar onde vocês vão ter a opção de criar um site. No meu caso é aqui. Aí você vai dar um nome para ele. Vou colocar aqui. Teste. Isso aqui já é um nome que vai aparecer na URL, então ele não está deixando eu colocar espaço, tá? Já tem que ser um nome já mais formato de variável e tal, né? Isso, teste de hospedagem. Ele já dá uma senha para o site, tá vendo? Você pode trocar essa senha se você quiser, porque esse campo é editável. Ou você pode gerar outra, se você não estiver gostando dessa, ele gera aqui para você. Você vai deixar o que você quiser. Eu vou... Opa, eu cliquei em alguma coisa errada. Deixa eu clicar aqui de novo. Teste de hospedagem. Eu vou copiar isso aqui. E vou mandar criar. Enquanto ele está criando, eu vou deixar essa senha anotada. Estou mostrando essas senhas. Claro, daqui a pouco eu vou apagar esse site, né? Não é uma coisa que vai ficar aberta. Mas as senhas não é coisa que se fique publicando, né? Eu estou publicando aqui, mas daqui a pouco eu vou apagar esse site. É só para a gente testar mesmo. Não foi? Vou clicar de novo. Já existe um site com esse nome. Beleza, apareceu aqui, depois sumiu, não tinha visto. Então eu vou colocar alguma coisa mais específica. Teste. Movimento Web 2021, por exemplo. Mandar criar. Esse nome tem que ser único, né? Se tiver outros sites com esse nome, ele não vai aceitar. As pessoas ficam fazendo teste aí, então deve ter outros. Aí ele já coloca aqui automaticamente, ó, o restante do nome do site. Então a gente vai acessar com isso aqui, ó, teste DW 2021.web.00webhost.com. Se a gente quiser ter o próprio nome da gente, por exemplo, www.meusite.com. Aí você vai ter que comprar esse nome também, tá? Aqui dentro mesmo tem um lugar que você consegue acessar essas funcionalidades de comprar, mas eu não vou acessar hoje não, a gente vai só fazer o registro com o domínio gratuito, aquele nome de domínio gratuito mesmo. Beleza. Criado o site, aí ele já me mostra essa página. Em que eu tenho as opções de configuração, tá? Mas se eu voltar lá em meus sites, ele mostra aquela página inicial e aqui tem o site que eu criei. Eu posso vir em gerenciar, que eu volto para aquela lá. Eu tenho também aqui o endereço dele, ó. Se eu quiser acessá-lo, deixa eu carregar aqui, eu volto lá. Eu tenho o endereço dele. Se eu quiser abrir no navegador, eu abro. Então esse aqui é o meu site. Não tem nada lá dentro ainda. Aí mostra uma página padrão aqui, tá? Quando eu colocar os meus arquivos, o que vai aparecer aqui, quando eu acessar essa URL, são os dados dos meus arquivos. Beleza. Então vamos lá gerenciar. Nós temos que fazer no mínimo duas coisas aqui, que é a criação do banco de dados lá, para a gente poder conseguir acessar, e a gente tem que também fazer o upload dos nossos arquivos, né? Do arquivo de teste. E geralmente quando a gente faz o upload, a gente tem que fazer algum ajuste ali, né? Alguns caminhos também. Eu vou mostrar para vocês. Aí alguém vai ter que ajustar mais, alguém vai ter que ajustar menos, dependendo de como que estiver localmente. Beleza.
Aqui eu tenho o site atual, né, que eu estou mexendo, para saber qual que é. Dá para usar alguns criadores automáticos de site, não é o caso. A gente vai subir um site que a gente já tem criado, né, entre aspas. Tá em um esboço ainda, né? Não é um site completo, mas a gente vai subir arquivos que a gente já tem, a gente não vai criar do zero. Ele tem umas ferramentas de construtores aqui também. Beleza, ferramentas. Essa primeira ferramenta aqui é de definir endereço da web. Tá vendo? A funcionalidade aqui é a seguinte. Você tem aqui um menuzinho, você clica nele, você tem os outros submenus aqui, tá? E aí você pode voltar no outro. Dentro de ferramentas, eu tenho que definir endereço da web. É aquela questão do próprio nome. Se você tiver comprado um domínio seu, você pode adicionar nessa tela aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Gerenciador de arquivos é onde nós vamos fazer o upload dos arquivos. Gerenciador de banco de dados é onde a gente vai fazer a criação do banco de dados. Tem gerenciador de e-mail também, mas eu não vou acessar por agora. Vamos fazer o do banco de dados primeiro. Aqui eu tenho a lista dos meus bancos de dados que eu tenho lá no servidor. Eu não tenho nenhum ainda, tá? Eu vou clicar aqui para eu criar um banco de dados. Aí eu vou dar um nome para ele. Esse nome não tem muito problema repetir, porque depois ele concatena um códigozinho para dar um nome específico. Então, dá esse nome aqui para a minha base de dados. Não pode usar hífens, né, no caso aqui. Ok. Só pode usar números, letras latinas. Números. Pode usar números, letras latinas e hífens. O que deu problema, então? Será que eu coloquei algum espaço a mais? Não tem. Em todo caso, vou tirar isso daqui. A descrição é um tanto estranho, né? Porque esse tracinho embaixo a gente chama de underline e esse de cima a gente chama de if. Você apenas pode usar números, letras latinas e ifs, mas o if, de fato, é questão de nome. Mas o underline pode e deixar vazio também pode. Eu vou deixar vazio. Teste DEW 2021. E aqui eu crio um nome de usuário. Vou usar isso aqui com a palavra user no final. E também crio uma senha. Dá para eu mostrar, ó. Dá para eu alterar isso aqui, ou dá para eu criar outra também. Ou dá para eu digitar uma senha minha aqui também, se eu quiser. Eu vou só usar essa aqui mesmo. Deixa eu anotar lá no meu... aqui da base, né? A senha vai ser isso. O usuário eu não vou anotar agora não, porque ele vai mesclar alguma coisa com isso aqui. Vou mandar criar. E aí... Não vou salvar isso aqui não. Aqui, ó, o nome do banco que ele criou, na verdade, foi isso aqui, ó. Ele mesclou esse códigozinho no início. Esse códigozinho não sei se é uma matrícula do usuário, não tenho bem certeza de onde ele tira esse código, mas ele mesclou. Então o meu banco vai ser esse, o usuário do banco vai ser isso daqui, tá? A gente tem que configurar isso lá naquele nosso arquivo de conexão. E o local do banco, apesar dele estar lá na internet, esse lugar ele ter um IP, ele pede que a gente use localhost. Tem uma instruçãozinha aqui, ó. Ele pede que a gente use localhost mesmo. Por quê? Porque esse banco ele estará na mesma máquina em que o código PHP vai rodar, em que o interpretador de PHP está instalado. Então, o PHP vai enxergar o MySQL como sendo local. Por isso que a gente coloca localhost, tá? É porque os dois vão estar lá. Então, do ponto de referência de um para o outro, está local. Então, vai ser localhost mesmo. Beleza. Banco criado, a gente tem condição de gerenciar ele aqui, ó. Mudar a senha, deletar o banco, ou usar o PHPMyAdmin para a gente fazer a criação das tabelas. O banco já está pronto, o banco já está criado, mas as tabelas, etc., dados iniciais, não tem nada disso criado. Só o banco mesmo. Tem aqui o banco. O que eu vou fazer? Eu vou criar as tabelas aqui, mas eu não vou criar
tudo, principalmente se eu tiver um banco grande, né? Eu recriar tudo isso aqui vai me dar um trabalho danado. O que eu vou fazer? Eu vou importar do outro banco, do banco que eu tenho local, tá? Então eu vou abrir aqui o meu PHP MyAdmin local para poder exportar o banco. E aí eu venho aqui nesse PHP MyAdmin lá do servidor de hospedagem para eu importar. Então eu vou abrir aqui o localhost. Localhost. PHP MyAdmin. Não quero isso. Aqui. E aí, acho que até esse banco mesmo. Tá. Isso aqui, ó, é o meu servidor local, tá vendo? Localhost, tá? Eu tenho dentro dele o meu banco de dados, que é esse aqui que eu estou utilizando nessa prática. Então, eu entrei no meu banco de dados. Depois que eu entrei nele, eu vou vir aqui em exportar. E aí dá para você mudar os nomes, algumas coisas, mas eu vou exportar o padrão mesmo. Vou executar a exportação. Ele criou esse arquivinho aqui para mim, tá? Eu nem vou abrir esse arquivo, é o arquivo SQL. E aí eu vou lá no meu, que está lá no servidor, e vou mandar importar. Ele vai abrir essa página, eu vou escolher o arquivo aqui. Tá lá em downloads. Tem muita coisa aqui que eu estava corrigindo ultimamente. É esse aqui. Tem um outro que eu já tinha feito outra vez de teste, tá? É esse segundo aqui que eu fiz agora. Abrir e vou mandar executar. Esse aqui, ó. Por favor, aguarde, tá? É o que nós estamos fazendo, aguardando um pouquinho, mas já foi. Nosso banco é pequenininho, é de teste mesmo. Agora, se eu vim aqui no meu banco novamente, tá carregando ainda. Eu tenho aqui já as minhas tabelas criadas. Dentro dessas minhas tabelas, eu tenho algumas informações que eu já tinha cadastrado aqui localmente de teste, tá? Meu banco, então, agora já está lá no servidor. Beleza. Meu banco está lá. Vou fechar isso aqui. Se eu precisar, eu abro novamente, porque isso aqui às vezes vai abrindo outras abas, tá? Dá um pouco de confusão também. Beleza, meu banco já está lá. Eu vou aqui no meu gerenciador de arquivos agora para eu subir os arquivos. Quando eu clicar aqui em upload de arquivos, ele vai abrir uma outra aba. Por isso que às vezes eu fico fechando algumas para não dar confusão. Eu vou fechar isso aqui também. Isso aqui é o meu sistema local, localhost. Ele está dentro dessa pasta aqui. E ele tem essas funcionalidades, ó. Listar veículos. Eu coloquei aqui os links. Listar reservas desses veículos. E aí eu tenho cadastrar um veículo com esses dados. Eu tenho cadastrar uma reserva em que eu escolho um veículo, coloco o nome do cliente, o telefone, até que data essa reserva tem que ficar ativa e mando cadastrar. E aí ele vai cadastrar lá no banco, tá? Sisteminha de teste também. Só mesmo para a gente brincar um pouquinho e aprender algumas coisas básicas. Lá na pasta, o que eu tenho de arquivos? Eu tenho uns arquivos de modelo do veículo, com esses campos, os getSet, de reserva, com esses campos e os getSet. Tem os DAOs, né, do veículo, para listar todos, incluir, excluir e alterar. Tem o DAO da reserva, só com listar todos e o incluir, os outros estão em branco. Tem a classe de conexão padrão mesmo, que vocês já conhecem. E eu tenho dentro do visual aqueles arquivos bem padrão mesmo, do jeito que vocês já conhecem. Os arquivos de listagem, os arquivos de... que é o outro de listagem, né, de veículo de reserva. Os formulários de cadastro. Esse formulário aqui de cadastro de reserva, na hora de cadastrar uma reserva, o usuário precisa selecionar o veículo. Então eu tenho aqui dentro do meu select, eu tenho um trechinho PHP que mostra as options, e essas options foram geradas aqui pelo PHP, tá? São options geradas dinamicamente porque depende dos dados que tem no banco. Eu tenho um index. Os outros forms são o mesmo padrão. E eu tenho os cadastros que recebem os dados dos forms e acionam a inserção disso no banco, utilizando lá as classes de modelo de DAO. Então, padrão mesmo. E eu tenho o index que
só tem uns links para essas outras funcionalidades aqui, tá? Beleza. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai mover isso para lá. Quando a gente mover isso para lá, a gente tem que alterar a nossa classe de conexão. E aí a gente pode fazer alguns testes. E aí cada pessoa vai escolher o que vai gostar mais. A gente pode alterar isso aqui antes de mover para lá, ou mover para lá e depois alterar lá. A gente pode utilizar o servidor FTP. Então tem várias formas de fazer, tá? Eu vou fazer... eu vou mover isso para lá e vou fazer umas alterações lá mesmo, tá? Mas se você quisesse alterar aqui, por exemplo, ter um outro, fazer uma cópia e alterar aqui antes de mover, também dá. Beleza. Cliquei no gerenciador de arquivos, abriu isso aqui. Esse servidor, ele trabalha da seguinte maneira, mas os outros podem ser diferentes. Ele tem uma pasta chamada public.html. Na verdade, ele dá uma pasta para a gente, que não tem nome, que ele chama de barra, como se fosse a raiz mesmo. A gente pode colocar coisas dentro dela. E ele tem uma pasta chamada public.html, que funciona como se fosse a nossa pasta htdocs do Champ ou www do Vertrib. Essa é a pasta das coisas visíveis, tá? Essa é a pasta das coisas visíveis. Se a gente arrastar o sistema todo para cá, vai funcionar? Vai. Vai funcionar, porém não é... Vocês podem até fazer esse teste primeiro, tá? Arraste tudo para cá. Como assim arrastar? Arrastar mesmo. Você pode colocar isso aqui lado a lado com os seus arquivos e arrastar tudo para cá. Ele vai fazer upload para você. Você pode arrastar tudo para lá, tá? Que vai funcionar... arrastei para o lugar errado. Deixa eu apagar. Não vou apagar, não. Eu vou mover aqui para dentro do public.html. Eu queria arrastar para aqui dentro do public.html, tá? Acho que aqui tem uma funcionalidadezinha de mover. Essa aqui. Que tá, o negócio está me mostrando. Deletar. Aí eu escolho para onde que eu vou mover. Vou mover para aqui dentro. Isso. Movi. Então, tá tudo aqui dentro. Eu consigo, então, acessar o meu sistema já pelo navegador. Tá, vai dar um bocado de erro, principalmente, tá, por causa de caminhos. Ó, agora eu estou acessando não o local, estou acessando o que está hospedado. O formulário de cadastro abriu normalmente. O listar deu alguns erros de caminho, tá? Por quê? Porque a estrutura de diretórios lá está um pouco diferente da minha estrutura de diretórios aqui, então eu tenho que ajustar esses caminhos lá. Mas eu não vou ajustar agora porque eu já vou fazer o upload de uma maneira diferente. Isso aqui foi só para mostrar para vocês que se vocês jogarem tudo dentro da pasta public.html, você já vai ter algum resultado. Essa é a pasta visível. Mas se vocês jogarem fora dessa pasta public.html, vocês não vão ter resultado visível, porque é como se aquilo estivesse fora da pasta que o Champ consegue enxergar. Fazendo analogia com a nossa servidor local, é como se estivesse fora da pasta htdocs, tá? Então, o que é comum a gente fazer? É comum a gente fazer o seguinte: colocar dentro dessa pasta public.html somente as coisas que são visíveis. No meu caso aqui, a pasta visual, né? E o meu próprio index. E colocar fora aquilo que não é visível, aquilo que não vai gerar saída para o usuário. Que no meu caso aqui, é a pasta DAO e modelo. E aí fica até mais difícil, por exemplo, para invasores conseguirem ter acesso a esses arquivos, tá? Então é uma boa prática. Então eu vou colocar o seguinte: eu vou mover para dentro do public.html essas aqui. Eu vou fazer os ajustes de código lá mesmo, tá? Eu vou fazer esse upload.
E vou fazer para fora da pasta pública HTML o upload dessas duas aqui. Beleza. Ok, então eu tenho agora os meus arquivos copiados lá para o servidor. E se eu tentar usar... Deixa eu dar uma... Se eu tentar usar agora, aqui, eu vou conseguir acessar essa página inicial normalmente, porque o meu index está dentro do público HTML. As outras coisas visuais eu vou conseguir acessar também. Mas, por exemplo, aqui, ó, na hora que eu tento acessar o form cadastro reserva, já está dando um erro. Por quê? O form cadastro reserva, ele faz um require once para um arquivo que está fora. E aí os caminhos estão errados. Então nós vamos ter que ir lá e corrigir esses caminhos, tá? Beleza. Esses caminhos aqui eu já fiz de uma maneira que me facilita na hora de ajustar, tá? Mesmo os locais. O que eu fiz aqui? Ao invés de, por exemplo, aqui no DAO reserva, eu colocar um require. Ao invés de aqui no DAO reserva eu já colocar um require para o reserva, e no DAO veículo eu colocar um require para o veículo, e também no DAO eu colocar require para conexão, eu não coloquei require nenhum lá. Por quê? Porque já me diminui a quantidade de lugares que eu tenho que alterar. Então não deixei nenhum require aqui nos DAOs e nem nos modelos. Coloquei require somente aqui no visual. Beleza. E aí aqui no visual, por exemplo, no cadastro de veículo, eu coloquei o require da conexão, porque eu sei que vai precisar, do modelo e do DAO. Então coloquei esses requires somente aqui nos visuais, tá? E além disso, ao invés de eu fazer um caminho totalmente dinâmico, somente com ponto isso, ponto barra e tal, e também ao invés de eu fazer um caminho totalmente estático, como por exemplo C2 pontos, barra champ, barra não sei o que, ou no meu caso aqui barra opt, barra lamp, barra htdocs, ao invés de eu fazer isso, eu usei um meio termo. Como assim? Existe automaticamente no PHP a variável server, que é uma variável super global, tipo a variável post, a variável get, né? Que são variáveis que são preenchidas automaticamente. Essa variável server, ela é um vetor também, é um array, na verdade. Ela tem uma informação chamada document root. Então, server na posição document root, ele me dá o nome da pasta raiz do meu servidor. Então, ele me dá o nome da pasta raiz do meu servidor. E aí, eu uso essa informação para montar aqui o endereço. Então, se hoje esses meus arquivos estiverem dentro da pasta htdocs, essa variável vai me dar essa informação. Mas se amanhã eu mover tudo isso para a pasta www do Vertrigo, essa variável vai me dar essa informação automaticamente, tá? Então eu uso essa aqui. Ele vai me dar o endereço do htdocs, no meu caso aqui na minha máquina. Como eu tenho, vou mostrar aqui no arquivo, ó, dentro da pasta htdocs, a pasta TEW1-2021.2. Eu estou usando essa estrutura. Eu concateno essas duas informações. E por que está dentro de um define? Isso aqui é para criar uma constante, tá? Poderia ser uma variável também. Poderia ser uma variável, nesse caso aqui é mais prudente ser uma constante porque não vai alterar. Então eu criei uma constante chamada base. E na hora que eu faço os require, eu uso então esse caminho base que já está guardado aqui em cima, concatenando com DAO conexão, concatenando com modelo veículo e concatenando com DAO veículo. Tá? Então, eu uso essa estrutura base aqui para eu ter. Se você quiser fazer isso aqui, ao invés de declarar uma constante aqui, já colocar essa parte aqui toda nesse pedacinho aqui, juntar tudo também dá, né? Eu fiz essa constante para eu ter que escrever menos código aqui embaixo, e se algum dia eu mudar
precisar mudar aqui em cima, eu mudo só aqui e os de baixo continuam certos. Que é o que vai acontecer aqui agora. Eu vou mudar só aqui e os de baixo vão continuar certos, tá? Bom, o que eu tenho? Eu tenho aqui no meu local que as minhas coisas estão dentro do documento root, barra essa pastinha que eu criei para o meu projeto, certo? Agora, se a gente analisar esse aqui, o documento root é essa pasta. Essa é a pasta padrão desse servidor que está disponibilizado para mim, tá? Então, o documento root vai me dar esse endereço aqui. O endereço dessa pasta pública HTML. Se eu quiser acessar essas coisas que estão aqui fora, eu tenho que subir. E quando eu quero as coisas aqui de dentro, eu tenho que descer, tá? Como geralmente aqueles require, eles estão buscando coisas lá do modelo, lá do DAO, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha constante assim, ó. Document root, barra, ponto, barra, para subir. E aí eu deixo, então, essa constante aqui, apontando para essa pasta aqui fora. E aí, a partir dessa pasta, eu consigo entrar no DAO, no modelo, ou no próprio Public HTML, tá? Vamos fazer isso lá. Só que eu não vou editar aqui. Vou editar lá direto. A primeira coisa é a gente alterar esses requires. Não necessariamente a primeira coisa, né? Eu vou fazer assim, mas poderia ser de outras maneiras também. Se eu dar um duplo clique no arquivo, ele abre. Qual que é a desvantagem? É um editor de texto muito simples e não tem aqueles recursos de autocompletar, aquelas coisas todas. Mas como no meu caso aqui é pouca coisa, eu vou fazer aqui direto mesmo, tá? Vou trocar aqui para ponto. E aí, eu vou colocar isso nos outros arquivos também. Vou salvar e fechar. O cadastro veículo também. No form cadastro reserva também. Se você tivesse um index que chamasse tudo e você definisse essa constante lá no index, já estaria ok também, tá? Então, como o meu index aqui é HTML, eu não vou transformar ele para PHP agora não. Mas se você tivesse, geralmente a gente tem um arquivo inicial que a gente trata as rotas e tal, mas como a gente não entrou nisso ainda, a gente está alterando um a um. Aqui é só HTML, não tem necessidade de mexer. Lista reserva. Então, para quem não está com os caminhos dessa forma, eu aconselho passar para essa forma, tá? Mas vocês podem também procurar outras formas, se vocês quiserem, tá? Não é obrigatório, não. Beleza. Alterei os meus caminhos aqui. Eu acredito que já esteja, essa parte de importação já esteja ok. Eu não tenho que alterar nada de caminho lá no DAO e nem nos modelos, porque eu não coloquei nada de caminhos lá. Deixei sem colocar. Esse aqui é o localhost, esse aqui é o de lá. Vou dar um F5 aqui. Cadastrar veículo, não precisa, né? Não tem nenhum DAO. Listar veículo, deu um erro, mas não sei se vocês vão conseguir identificar aí, ó, é erro de acesso a banco, tá? Ou seja, o meu lista veículo já conseguiu importar aquela classe de DAO e já tentou estabelecer conexão. O meu problema agora foi erro de banco, porque nós ainda não configuramos o banco. A questão da importação já não apareceu o erro mais. O erro que está aparecendo aqui agora é diferente. O cadastrar reserva vai dar erro também de acesso a banco, né? Claro, eu não configurei minha conexão ainda. E o listar também vai dar erro de acesso a banco, porque eu não configurei o banco ainda. Mas o erro de importação não está dando mais não. Beleza. Vamos lá, então, configurar nossa conexão. Ela está dentro de DAO. Conexão aqui. É aqueles parâmetros aqui, né, que a gente tem que colocar. Eu tenho aqui, ó, o nome do banco, que é isso daqui. Vou colocar aqui, né, no dbname. A porta é a porta padrão mesmo. O que mais que eu tenho? A senha. Não, o usuário do banco.
Estou mostrando aqui, mas daqui a pouco eu já vou desabilitar, eu apago esse site, não tem perigo, tá? Mas essas informações são informações sensíveis. Pode ficar mostrando, não. Tem que ser informações protegidas. E a senha do banco. Vou salvar e fechar. Vou voltar aqui no meu sistema. Deixa eu ver se é esse. Isso é o que está hospedado, né? Vou dar um F5 aqui, eu acho que nem precisa, porque eu estou em outra página, mas... Ah, tá. Aqui não tem o index, ó. Mas se eu colocasse aqui o index.php, é a mesma coisa, tá? Como o arquivo de index é um arquivo que tem um nome já reservado, a gente não precisa colocar. Acessou o site, ele cai no index que está aqui dentro do public HTML. Ok, beleza. Se eu tentar cadastrar um veículo, não vai dar problema de importação. Listar veículo, ok, agora já me mostra a lista. Vou voltar aqui para o início. Cadastrar reserva, já me mostra aqui os veículos cadastrados. Listar reserva, me mostra aqui as listas, tá? Vou cadastrar um veículo aqui, fabricante, sei lá, Dacia, Sandero, 2022, placa... Cadastrar. Deixa eu ver aqui no início. Se eu listar o veículo, eu vou ter aqui o veículo cadastrado. Beleza. Então tá funcionando. Eu tenho aqui também um menuzinho, tá vendo? Que eu tenho que colocar eu tenho esses links aqui que aponta lá para o início e tal. Dependendo de como você montou esses links, pode ser que eles deem problema também. Vocês têm que arrumar essa parte aqui também. Deixa eu mostrar aqui no código. São esses links que eu tenho aqui, ó. Para quem fez o menu num arquivo separado e importou aqui em cima, fica muito fácil de ajustar se tiver dado problema. Você faz só naquele arquivo separado e ajusta os caminhos baseado na nova estrutura de diretórios lá. Agora, para quem fez um monte de links, né, igual esse meu que está aqui mesmo, ó. Eu fiz um monte de links aqui, aí refiz aqui, refiz aqui. Se desse problema, eu já teria um trabalhozinho para arrumar, né? Apesar de serem poucos aqui, mas se desse problema, eu teria um trabalhozinho para arrumar. Para quem tem aquela barra de menu lá em cima, ou que tem alguns outros tipos de navegação, já tem que fazer, já pensando também no futuro. Mas é isso. Eu gostaria que vocês tentassem também, né? Se vocês quiserem usar outro site de hospedagem, vocês podem também. Aqui é mais para mostrar a ideia. A gente tem que mandar os nossos arquivos para lá, a gente tem que criar a nossa base de dados lá e a gente tem que configurar a nossa conexão para que os nossos sites lá consigam acessar a nossa base de lá. Geralmente o sistema de hospedagem vai te dar parâmetros para isso. E você tem que configurar algumas coisas, principalmente se a sua estrutura de diretórios do seu desenvolvimento local estiver diferente da estrutura de diretório do seu servidor. Por exemplo, se eu tivesse um cadastro pago aqui nesse servidor, eu já estudaria esse servidor e sempre que eu fosse criar um projeto, eu já criaria com base naquela estrutura lá, para que na hora que eu fosse hospedar, isso ficasse mais fácil, tá? Talvez ao invés de criar uma pasta visual, por exemplo, eu criaria uma pasta chamada public HTML, né? Então eu faria coisas diferentes já pensando nessa hospedagem. Nesse caso aqui, os ajustes não foram tão complexos, e a gente conseguiu colocar isso lá. Então é isso, pessoal, por hoje, né? Peço que vocês tentem fazer aí, e se tiver algum problema, vocês me procurem, ok? Até a próxima, então.